O sol começava a se pôr no horizonte da ilha de Patmos, tingindo o céu de tons dourados e rubros. O vento marítimo soprava entre as rochas, trazendo o cheiro do sal e o som das ondas quebrando contra as pedras. João, o discípulo amado, caminhava sozinho pelos caminhos áridos da ilha, sentindo o peso dos anos e da perseguição. Ele fora exilado ali por causa do testemunho de Jesus, mas nem mesmo o isolamento poderia silenciar a voz de Deus. De repente, um arrepio percorreu sua espinha. O ar ao seu redor pareceu ficar denso, carregado com algo que não era deste mundo. E então, uma voz, como o estrondo de muitas águas, forte como um trovão, mas carregada de uma autoridade que fazia cada fibra de seu ser tremer. Naquele instante, tudo mudou. João caiu com o rosto em terra como se sua alma tivesse sido arrancada do tempo e transportada para outra realidade. Ele não estava mais em Patmos. Seus olhos foram abertos para algo muito maior. Ele viu o céu se rasgar e, diante dele, uma visão indescritível se formava. Um trono de glória infinita. Relâmpagos e trovões emanavam dali, enquanto seres celestiais entoavam um cântico que ressoava pelo cosmos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E no centro de tudo, entre os candeeiros de ouro, João viu aquele que ele conhecia tão bem, mas agora em uma glória que suas palavras jamais poderiam descrever. Os olhos de João se arregalaram quando viu um livro selado com 7 selos na mão daquele que estava assentado no trono. Havia um silêncio avassalador no céu, uma tensão inexplicável. Até que uma pergunta ecoou pelos reinos celestiais. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? João sentiu seu coração apertar. Ele olhou ao redor, viu anjos, viu seres poderosos, viu o esplendor do céu. Mas ninguém se apresentava, ninguém era digno. A tristeza tomou seu coração e ele começou a chorar. Mas então, uma voz o chamou. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João levantou os olhos, esperando ver um leão poderoso, mas o que viu foi um cordeiro, como havendo sido morto. O cordeiro avançou e tomou o livro das mãos daquele que estava no trono, e naquele momento, o céu explodiu em adoração. Milhões e milhões de anjos começaram a clamar: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. João mal conseguia respirar diante de tamanha glória. Ele via o passado, o presente e o futuro se fundindo diante de seus olhos. Ele viu juízo sendo derramado sobre a terra. Viu os reis do mundo se escondendo do rosto daquele que vinha com poder. Viu o dragão se levantar. Viu a grande meretriz cair. Viu o cavaleiro fiel e verdadeiro vindo dos céus com um exército celestial. Mas, acima de tudo, João viu o final. Ele viu o céu e a terra passarem, e um novo céu e uma nova terra surgirem diante de si. E então, como se um relâmpago atravessasse sua mente, João despertou. Ele estava de volta à ilha, ofegante, com o coração disparado. A visão ainda queimava dentro dele. Os ecos da adoração celestial ainda ressoavam em sua alma. E então ele soube. Precisava escrever. A mensagem não era só para ele. Era para os servos de Deus, para todas as gerações, para aqueles que aguardam a promessa. Com mãos trêmulas, ele pegou um pergaminho, mergulhou a pena na tinta e começou a escrever. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. As palavras fluíam como um rio impetuoso. Cada letra, cada frase era mais do que um simples relato. Era um chamado. A tinta escorria sobre o pergaminho enquanto João transcrevia cada visão com temor e reverência. Ele sentia que não escrevia apenas com a mão, mas com a alma. A cada palavra, seu coração pulsava mais forte. Seus olhos ainda estavam abertos para o invisível, e diante deles, novas imagens surgiam. Ele via 7 cartas sendo entregues a 7 igrejas, cada uma com uma mensagem específica.
cada uma carregando advertência e promessa. A luz das lâmpadas acesas tremeluzia e o próprio Espírito do Senhor parecia pairar sobre ele, trazendo à sua mente cada detalhe. As palavras continuavam a surgir, e João viu um tempo de trevas se aproximando. O livro que fora aberto começava a se revelar diante de seus olhos. O primeiro selo foi rompido, e um cavaleiro surgiu sobre um cavalo branco, com um arco em sua mão, recebendo autoridade para conquistar. O segundo selo revelou outro cavaleiro, este montado em um cavalo vermelho, trazendo guerra e destruição à terra. João sentia o peso de cada visão, como se estivesse imerso dentro delas. O terceiro cavaleiro, sobre um cavalo negro, carregava uma balança, e a fome assolava a humanidade. Mas foi ao ver o quarto selo sendo aberto que João estremeceu. Um cavaleiro pálido, com um semblante sombrio, avançava, e atrás dele a morte e o inferno seguiam. Ele segurou a pena com mais força, sua respiração estava pesada. Ele via multidões clamando, mártires gritando por justiça, estrelas caindo do céu, um silêncio profundo invadindo o espaço celestial. O som das trombetas soou, e com cada toque, um novo juízo se derramava sobre a terra. João viu rios se tornando amargos, viu o sol perdendo sua luz. Viu um anjo caído abrindo o poço do abismo e enxames de criaturas saindo como fumaça para atormentar os homens. Ele quis desviar os olhos, quis conter o tremor que percorria seu corpo, mas a revelação continuava. A besta se levantava do mar. Outra besta surgia da terra. O número foi revelado: 666. O som de passos ecoou na caverna onde João estava. Seu corpo estava no presente, mas sua alma ainda via o futuro. Ele olhou ao redor, sentindo a realidade tentando puxá-lo de volta. Mas uma última visão veio como um trovão. Ele viu o Cordeiro sobre o Monte Sião, cercado pelos redimidos, aqueles que não se contaminaram com o sistema do mundo. Viu os anjos proclamando a queda da Babilônia. Viu o cálice da ira de Deus sendo derramado. Viu os exércitos do mundo se reunindo no Vale do Armagedom. A batalha final estava diante dele. As nações marchavam com arrogância. Os reis se preparavam para guerrear contra aquele que vinha montado no cavalo branco com um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João viu o momento em que os céus se abriram e a terra tremeu diante do retorno do justo. O inimigo foi preso. A morte foi vencida. Mas ainda havia algo que queimava como um selo dentro dele. Novos céus, nova terra, a cidade santa descendo dos céus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ele viu ruas de ouro, viu um rio puro como cristal, viu a árvore da vida restaurada. Mas acima de tudo, ele viu algo que fez cada fibra do seu ser estremecer. Viu o próprio Deus habitando com os homens. Eis que faço novas todas as coisas, ecoou a voz. João deixou a pena deslizar pelo pergaminho, suas mãos estavam trêmulas. Seu coração ainda queimava. Ele não sabia quanto tempo havia passado desde que tudo começou. O céu já estava escuro sobre a ilha de Patmos, mas dentro dele, a luz da revelação brilhava como nunca antes. O que ele acabara de escrever, não, era apenas um relato. Era um decreto, uma mensagem imutável, uma promessa eterna. E ele continuou, porque ainda havia mais a ser revelado. A noite se aprofundava sobre Patmos, mas João não sentia sono. Sua mente ardia com a glória do que havia testemunhado. O Espírito do Senhor ainda estava ali, pairando sobre ele, e sua alma sabia. A revelação ainda não havia terminado. Seus olhos, embora cansados, foram novamente abertos para aquilo que estava além do tempo. Ele viu os últimos momentos da grande história, os instantes que precederiam o cumprimento final de todas as coisas. O trono branco resplandecia diante dele e os mortos grandes e pequenos estavam em pé, aguardando o julgamento. Ele viu livros sendo abertos. Cada obra, cada pensamento, cada segredo oculto dos corações sendo revelado diante daquele que tudo vê. O tempo já não existia mais. As almas que haviam rejeitado a verdade agora tremiam, lançadas ao destino de sua escolha. A segunda morte,
os envolvia como um abismo sem fim. Mas João também viu algo que trouxe um sopro de esperança inigualável. A cidade eterna, a Nova Jerusalém, brilhando com uma luz que não era deste mundo. Seus portões eram de pérolas, seus fundamentos cravejados de pedras preciosas. Nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhum lamento existiria ali. Não havia necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro era sua lâmpada. João mal podia conter a emoção. O que outrora era apenas uma promessa distante, agora estava diante de seus olhos como uma realidade incontestável. E então uma voz ecoou, mais poderosa que todas as anteriores. Não era apenas um anjo, não era apenas uma revelação. Era aquele que estava assentado sobre o trono. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João caiu de joelhos. Seu coração pulsava com temor e expectativa. Ele quis falar, quis expressar a grandiosidade do que via, mas suas palavras eram pequenas demais. Tudo o que ele conseguia fazer era escrever. A pena deslizava sobre o pergaminho com pressa, como se o tempo estivesse se esgotando, como se cada segundo fosse sagrado. Ele se lembrou das igrejas, dos irmãos que enfrentavam perseguições. O Espírito o fez recordar das dores que muitos estavam enfrentando, dos mártires que deram suas vidas pelo Evangelho, dos que ainda estavam para sofrer. E então ele compreendeu. Esta revelação não era apenas um vislumbre do futuro. Era um chamado, um aviso, um clamor para que aqueles que ouvissem estas palavras estivessem preparados. Ele ouviu a voz uma última vez. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A noite estava fria em Pátimos. A brisa marítima soprava através da caverna onde João se encontrava. Seus dedos estavam sujos de tinta, seu corpo exausto, mas sua alma estava incendiada. Ele olhou para o pergaminho diante de si. Cada palavra era como fogo em sua essência. Ele não sabia quando voltaria a ver seus irmãos. Não sabia se algum dia sairia daquela ilha. Mas uma coisa ele sabia. A revelação estava completa. A mensagem estava selada. Ele soltou a pena lentamente, ergueu os olhos para os céus estrelados e sussurrou a última oração que seu coração podia expressar. Ora vem, Senhor Jesus. Amado irmão, amada irmã, depois de tudo que ouvimos e meditamos, é impossível não sentir o coração arder com a urgência da volta de Cristo. A revelação que João recebeu não foi apenas uma visão distante. É um chamado para cada um de nós. Jesus prometeu, eis que venho sem demora. Mas será que estamos preparados? Será que nossas vestes espirituais estão limpas? Será que nossa fé está firme? Ou temos nos distraído com as coisas passageiras deste mundo? Se você sente que precisa se aproximar mais de Deus, se há algo em sua vida que precisa ser restaurado, se você deseja estar pronto para o dia do Senhor, então vamos orar juntos agora. Clame comigo. Não importa onde você esteja. Se você puder, feche seus olhos, abra seu coração e fale com Deus, pois Ele está aqui ouvindo a nossa oração. Senhor Todo-Poderoso, Deus eterno e soberano, nos colocamos diante da Tua santa presença agora, humildemente, reconhecendo que Tu és o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti, sabendo que sem Ti nada somos. Senhor, olhe para cada pessoa que está orando neste momento. Vê, Pai, aqueles que estão cansados, aflitos, sobrecarregados, aqueles que têm lutado, mas sentem que suas forças estão se esgotando, aqueles que têm chorado em silêncio, esperando um socorro que só pode vir de Ti. Estende Tua mão poderosa sobre cada um agora, toca em seus corações, fortalece sua fé, enche-os com Teu Espírito Santo. Pai, clamamos pela Tua igreja, pelos Teus escolhidos. O mundo se levanta contra a verdade, a iniquidade aumenta, mas sabemos que o Senhor reina sobre todas as coisas. Guarda o Teu povo, prepara-nos para o grande dia da Tua vinda. Que nenhuma distração deste mundo nos afaste do caminho estreito, que nenhuma tentação nos derrube, que nenhuma tribulação nos faça recuar. Senhor,
também intercedemos por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que estão longe, presos em pecados, escravizados pelo engano deste século. Que o teu amor os alcance, que as escamas caiam dos olhos, que os corações endurecidos se abram para a verdade e que muitos se rendam diante do teu nome, pois ainda há tempo, ainda há graça, ainda há salvação. E por fim, Pai, entregamos tudo em tuas mãos, que se cumpra em nós a tua vontade e que quando chegar o grande dia, possamos estar de pé firmes na fé aguardando o Senhor com vestes limpas e lâmpadas acesas. Pois anelamos, esperamos e declaramos com todo o nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu amém nos comentários. Se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhum conteúdo que fortalece sua fé. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir sobre a volta de Cristo. E antes de sair, clique no próximo vídeo que já está na tela. Deus tem mais para falar com você hoje. Que o Senhor te abençoe poderosamente.